Irmãos, paz e graça, tudo bem com vocês? Irmãos, eu queria hoje compartilhar com os irmãos aqui um breve estudo, né? Na verdade, quero comparar aqui 3 textos para a gente poder ter uma interpretação mais coerente das escrituras acerca de Mateus 25. Mateus 25, para ser mais específico, no verso 31, ele vai falar ali, né, sobre quando o Filho do Homem vem, bota à direita as ovelhas e à esquerda os bodes, certo? A interpretação mais comum e mais popular nos púlpitos e também em estudo é que os da direita é a igreja, que é a ovelha, e os da esquerda são os bodes, né, aqueles que são rejeitados, né, os que são reprovados, certo? Isso é o que dá logo quando a gente olha a primeira vez. Só que quando a gente conhece os textos, a ordem que as coisas vão acontecer e tem que acontecer pelas escrituras, a gente vai vendo que não, certo? Vamos ler aqui e vai ficar mais claro para vocês no decorrer do estudo, tá? Nós vamos usar 3 textos para a gente poder entender isso aqui de forma correta, ó. Vamos pelo 25, vou começar aqui no 25, 31. Diz assim, ó: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas e as ovelhas, né? O cabrito e as ovelhas, né? Separa dos cabritos das ovelhas ali, né? Então, isso aqui, o contexto depois todo mundo já sabe, né? Eu tive fome e tal. Não é o foco é isso aqui. Então, a interpretação primária né, mais comum. Agora é a igreja. Só que tem um detalhe. A igreja não é nação, certo? A igreja não é nação. A igreja é igreja, tá? E antes dele assentar no trono, precisa da igreja estar glorificada. E aonde acontece isso? Isso acontece nos ares. E aí vem aquele negócio, né? Ele vai nos ares, transforma, leva a igreja nos ares, aí vem a doutrina pré-tribulacionista, né? 7 anos lá nas boldas. Aí vem o pós-tribulacionista e fala, não, ele é arrebatado, a igreja é arrebatada e depois desce. Só para ir lá no céu, ser glorificado e voltar? Isso não poderia ser aqui na terra? Ele poderia glorificar as pessoas com um toque, né? Aqui na terra? E outra, quem pega as pessoas, né? Os seus escolhidos ali, é os anjos. Esses anjos aí do seu poder. Esses anjos que tá com ele aí do seu poder. Agora, pra gente poder ficar mais claro e mais objetivo isso, a gente vai voltar aqui. Vamos ver aqui. Não, tá pra frente, calma aí. Nós já vamos chegar lá. Mateus 25, 31. Mateus 25, 31. 1 Tessalonicenses. Mateus 24, 30 diz assim, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com clangor de trombeta, né, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aí ele vai, né, falar que aprender, pois, enfim, ele diz que quando o Filho do Homem vier nas nuvens, ele arrebatará, né? Como que vai acontecer o arrebatamento? Paulo fala sobre o arrebatamento, ele está explicando que o arrebatamento acontece quando os anjos recolhem da terra, nos 4 ventos, de uma extremidade a outra, nos 4 ventos da terra, os seus escolhidos. Tá? E alguém confirma isso, mas isso aqui é para judeu, Tiago. Aqui Jesus estava falando para judeu, né? Porque tem a linha pré que não segue não segue nada, né? Na ordem que o Espírito conduz, né? Ele vai a bel prazer, mas enfim, eles vão bater aqui, que Mateus 24 ali, tem coisa que é para judeu, tem coisa que é para igreja, né? E aí eles vão dizer que isso aqui não é
Isso aqui não é para a igreja, isso aqui é para o judeu, certo? Talvez porque Paulo não diz assim lá em 1 Coríntios 15 que nem todos dormiremos, mas transformados todos seremos. E seremos arrebatados, transformados em um abrir e fechar de olhos pelos anjos. Ele não fala isso lá. Ou seja, os anjos virão e em um abrir e fechar de olhos seremos transformados. Paulo não diz isso lá. Mas existe uma carta que Paulo fala que nós receberemos alívio com ele quando ele vier no seu reino com os anjos do seu poder. Ou seja, dando essa ideia aqui, essa ideia de que o alívio da gente está quando a gente tiver essa cena aqui. E nessa cena aqui, então, o alívio não estava antes, estava exatamente nesse episódio. Isso reforça o que os pós-tribulacionistas dizem, que o arrebatamento é Mateus 24, 30 e 31. O que os pré-tribulacionistas dizem que não. Então vamos ver o texto? Vamos tentar agora juntar ali os textos todos, certo? Primeira Tessalonicenses, isso aqui os pré-tribulacionistas nem usam isso aqui, né? Por que não fecha a conta na linha pré isso aqui, né? Ó, sinal evidente, ele vai falar aqui que com efeito sofresse, por isso são dignos do reino. Vai falar que Deus pagará com tribulação aquele que tem atribulado. Ele diz assim, ó, e vós outros que sois atribulado, alívio. Ele estava falando ali, né, daquela questão de Deus atribular quem estava atribulando ele, e aí ele diz assim no 7, Paulo diz assim, ó, e a vós outros que sois atribulado, alívio, juntamente conosco, os apóstolos. Quando? Quando do céu se manifestar o Senhor, quando do céu se manifestar, não é antes, aquele para judeu, a igreja tinha sido arrebatada, não, olha aqui Paulo falando, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo com os anjos do seu poder. Ou seja, qual a interpretação que fica mais fiel? E ainda vai mais, diz ó, e com chama de fogo. Ou seja, chama de fogo. Lá em 2 Pedro tem isso. A segunda carta de Pedro tem isso. Chama de fogo. No livro de Enoque tem isso também. Judas cita isso. Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí se sofrerão penalidade tal eterna e pararapapá na face do na face serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado no seu santo e ser admirado em todos os que creram, né, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Né? Ou seja, qual que é mais coerente? Né? Dentro dessa visão que Paulo fala que o alívio daqueles que estavam sendo atribulados, está falando para a igreja, não é para judeu aqui, está falando para a igreja de Tessalonicenses. Se ninguém pode discordar disso, ele está falando, vocês terão alívio juntamente conosco. Quando? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo com os anjos do seu poder, com chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Ou seja, eles perseguiam a igreja por não conhecer a Deus, por odiar, por não obedecer. E Deus vai tomar vingança contra eles, vai dar para eles tribulação. E Deus não precisa arrebatar a igreja para dar tribulação para eles. Entendeu? Mas isso aí seria um outro assunto. Isso aqui é só para poder contextualizar ali, né? Porque vão falar que é a igreja. Então, em hipótese alguma, se aqui, ó, vamos voltar aqui para a gente poder contextualizar agora Mateus 25. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Isso que é uma promessa. A igreja também tem que sentar junto. Se ele sentou no trono, a igreja senta com ele. Está lá em Apocalipse. Aí fala aqui, ó. E todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele apacentará uns dos outros, como o pastor separará um dos outros, como o pastor dos cabritos e as ovelhas. Ou seja, se a igreja já foi arrebatada, porque na vinda do Senhor com os anjos do seu poder, ali está o alívio, a igreja já foi arrebatada. Que sentido faz? Deus arrebatar a igreja, depois botar a igreja entre as nações e para poder separar ela dos bodes, sendo que quem faz a colheita, quem separa o joio do trigo, quem separa a igreja, os escolhidos dos que vão ficar aqui é os próprios anjos, aqueles que vão ficar aqui perante ao encontro com o Senhor nos ares. É isso que eu estou falando, não estou falando de pré-tribulacionismo não, tá?
Então, se é os anjos que fazem isso, para que os anjos vão vir, separa eu e você, leva para os ares, depois chega aqui, Jesus vem com a gente, ele senta no trono, tira a gente do trono, bota entre as nações para poder separar. Essa aqui é a minha igreja e esse daqui são os bodes. Ah, pelo amor de Deus, né? Aí fala a verdade para mim. Não faz sentido, irmão, não faz sentido. Então aprenda de uma vez por todas. Mateus 25, 31 adiante, não tá falando, quando fala dos que estão à direita e à esquerda, não é igreja e o mundo. É as nações, todas as nações, e ele vai separar o povo da besta do povo que vai ficar na terra para ser regido pela igreja. Cristo está sentado no trono e com ele está sentada a igreja, os 12 apóstolos são sentados agora em tronos para julgar as 12 tribos, né? Ou seja, a igreja está sentada ali. Apocalipse 20 fala sobre isso. Apocalipse 20 é 1 até a 5 ali, você vai ver falando sobre a primeira ressurreição, aqueles que foram chamados para ser sacerdote, tal, tudo mais. Tudo isso ali, é isso que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo aqui. E quem vai ser julgado são as nações. As nações serão julgadas pela igreja e regidas com vara de ferro junto com Cristo. Só que o povo da besta e do falso profeta é lançado vivo no lago de fogo. Ou seja, a besta e o falso profeta, né, é lançado vivo no lago de fogo. E os seus seguidores estão perdidos, porque eles têm a marca da besta. Não tem por que eles ficar aqui para ser regidos pela igreja. Eles já se perderam. Por isso vai ter essa separação do bode das ovelhas. Entendeu? Essa é a conta. E quando ele fala assim, ó, olha só, hein, não faz parte dessa meditação aqui, mas só para você entender. Quando Jesus fala assim, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, nu, me vestisse, enfermo, me visitasse, encarcerado, fosse me ver. Quando fizemos isso? Quando fizer a um desses pequeninos, faz a mim, porque são meus irmãos. Quem são os irmãos de Cristo? Paulo vai dizer. E aí, para um próximo estudo, a gente pode pegar esses pontos. Paulo vai dizer assim, Cristo se fez o primogênito dentre muitos irmãos. Quem são os irmãos de Cristo? A igreja é o irmão de Cristo. Todos os cristãos, homens e mulheres, são irmãos de Cristo. Irmãos de Cristo, é o que Paulo ensina. Quando Paulo, ainda Saulo de Tarso, perseguia a igreja, Jesus aparece para ele e fala assim, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E a pergunta é, Saulo perseguia Jesus ou a igreja? Saulo perseguia a igreja, mas logo se a igreja é o corpo de Cristo, o que você faz com o corpo, você faz com quem? Com cabeça, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Então, quando ele tá falando assim, o que fizesse é um desses pequenos fazem porque são meus irmãos, ele tá falando da igreja. Ele tá falando assim para as nações, ó, vocês, o povo da besta, o meu povo teve fome no deserto, o meu povo teve sede, vocês perseguiram, vocês mataram, vocês humilharam, vocês não fizeram a ele, então deixaram de fazer a mim. Então a parte que cabe a vocês é o lugar de condenação. Vocês, as nações, escondeu. Raabe, lembra de Raabe? Raabe é um exemplo disso. Escondeu os meus espias, escondeu as testemunhas, vocês deu de beber quando tinha sede, vestiu quando estava nu, quando estava com frio. O fizestes a mim, vim para a direita e entrai pelo gozo de meu Pai que está preparado desde a fundação do mundo. E exatamente, Deus preparou desde a fundação do mundo 3 povos, um que se perde para sempre, um povo glorificado e um povo não glorificado, que é as nações, que vão ser regidas pelo próprio Cristo e pela igreja. Isso é promessa, tem Apocalipse 3. Uma das promessas é essa. Reger as nações com vara de ferro junto com Cristo, como eu venci, assentei no trono do meu Pai, vocês também, se vencer, se assentarão comigo no meu trono, e regerá as nações comigo com vara de ferro. Entendeu? Tem dificuldade nisso? Não é muito mais bonito? Não precisa de forçar nada. Eu estou forçando o quê? O que eu estou forçando aqui? Só estou usando a Bíblia. Ah, mas esses irmãos aí, Tiago, é por nação. Tem nada a ver. Jesus nunca usou isso para esse tipo de assunto, não. Desculpa, entende? Então, essa aqui, ao meu ver, que eu conheço de Bíblia, que eu tenho estudado, essa é a interpretação mais coerente com as Escrituras. O arrebatamento é o nosso encontro com Jesus nos ares, primeiro os mortos, depois os vivos, todos serão transformados. Quem vai recolher os que estão na terra são os anjos. Quando que a igreja recebe alívio? Quando o Senhor vier no trono do seu poder, ou seja, na glória do seu trono, do seu reino, junto com os seus anjos. Paulo falou isso aqui, a gente leu aqui. Mateus 24 fala que ele enviará os seus anjos para recolher os seus escolhidos nos 4 ventos da terra, de uma extremidade à outra da terra. Nos 4 ventos do céu, de uma extremidade à outra da terra. Então,
a interpretação correta é essa. Em Mateus 25, 31 adiante, quem está sendo julgado aqui são as nações e não a igreja. Pelo contrário, a igreja ela está sendo usada como baliza de justiça para Cristo reger, julgar. É o tribunal de Cristo isso aqui, é o tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo tem 3 etapas. A primeira é aonde ele vem com os anjos recolhem a igreja vai ao encontro dele nos céus, e eu acredito que lá a igreja recebe os seus galardão, lá em cima, tá? Depois ela vem para a terra, aí a outra parte do tribunal de Cristo é julgar as nações, ou seja, dar recompensa às nações ovelha e também dar o pago pelo mal que as nações bode ou cabritos fizeram. Ou seja, julgar o povo da besta, do falso profeta, lançar a besta do falso profeta no lago de fogo, prender Satanás por 1000 anos. Tudo isso faz parte do tribunal de Cristo. São etapas do tribunal de Cristo. Uma acontece nos ares. Qual que acontece nos ares? Para mim, a que acontece nos ares é a glorificação da igreja. Né? É a glorificação dos corpos, mas eu tô falando de paga, sabe? De Deus dar o galardão a cada um ali, porque seria justo, porque se a igreja é do alto, ela tem que ser coroada no alto. O encontro, o casamento tem que ser feito nos ares. E aí, na ceia, né? Isso aí tá em Apocalipse 19. A ceia das boldas do cordeiro é feita na terra, aonde a besta e o falso profeta serão mortos, aqueles povos, as aves do céu serão, vinde a grande ceia do Senhor. É isso, simples assim, não tem mistério algum. E aí, os outros textos para poder deixar essa mensagem mais clara, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, espero que essa palavra possa te ajudar aí nos seus estudos e a compreender melhor a palavra de Deus. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E depois vou estar fazendo mais vídeo falando sobre essa questão de Mateus 25 também. Aí eu vou tentar abordar mais a fundo cada detalhe que eu dei aqui, de texto onde Paulo fala que nós somos os irmãos junto com Cristo, aonde ele, né, a gente consegue perceber que quem toca no corpo está tocando em Cristo, e ele deixa isso muito claro quando Paulo ainda Saulo perseguia a igreja, e ele diz: Saulo, por que tu persegue a mim e não a igreja? Ele tinha que falar o quê? Por que persegues a minha igreja? Não, ele falou: por que tu persegues a mim? Porque a igreja e Cristo são um só. Ele ensinou isso. Vocês serão um em mim, como eu sou um com o Pai. Não tem dificuldade. Agora eu vou querer criar coisa nova, criar um invencionismo aqui só para poder pregar uma doutrina que eu quero, só para poder pregar uma coisa que me ensinaram, e eu não posso retrucar porque senão a igreja vai me colocar para fora, eu vou ser dado como rebelde. Só por causa disso. O evangelho é liberdade, porque Cristo nos chamou para liberdade, não libertinagem, liberdade. Você tem que ser racional, você tem que questionar, você tem que aprender. E uma vez que você entende que está errado, você tem toda a liberdade de mudar e precisa mudar. Você não precisa se trancar numa caixa porque um ministério tal, porque uma revista tal, porque uma casa publicadora tal. Isso não importa. O que importa é a palavra. O dono da palavra não é eu, o dono da palavra não é ninguém, o dono da palavra é Cristo. Cristo junto com o seu Deus, junto com o nosso Deus. Eles são autores e consumadores dessa palavra que é viva e que tem poder para poder nos fazer um com ele. Então, para que a gente vai ficar forçando uma coisa só para poder agradar um e outro? Deixa rejeitar. Lembra de Micaías? Micaías era um único profeta contra 400 no reino de Acabe, e ele não se dobrou. E no final, quem estava certo? Micaías. Então, fica com a teologia do Espírito, aquela que Paulo fala em 1 Coríntios 2, aquela teologia ali sim. Agora a teologia dos homens, sabedoria humana, caiamos fora disso, para que a gente não seja condenado com essas coisas. Amém? Espero que esse estudo possa abençoar a vida de vocês. Como eu disse, deixe nos comentários, deixe um gostei, compartilha, e vamos para mais próximos vídeos mais à frente.